no BHB Foodcast a gente conversa com todos os setores do mercado de alimentos, bebidas e suplementos. Semana passada nosso papo foi sobre plant-based. Essa semana a gente vai falar sobre o mercado de lácteos no Brasil. Você sabia que entre leite fluido, leite como ingrediente ou transformado em queijo e iogurte, o Brasil produz hoje 34 bilhões de litros por ano, o que movimenta mais ou menos 100 bilhões de reais na economia? Bom, apesar desses números, o consumo de leite no Brasil vem caindo um pouco. Vamos entender o porquê disso e os desafios em relação à sustentabilidade e inovação que esse setor vive? Quem vai falar comigo hoje é Marcelo de Carvalho, ele é CEO da Milk Point. Eu tenho certeza que você vai curtir esse papo. Olá, Marcelo, bem-vindo. Um prazer falar com você aqui. Faz tempo que a gente está prometendo esse papo e agora, graças a Deus, saiu. Seja bem-vindo ao BHB Foodcast. Oi, Carol, é um prazer estar aqui com você hoje, né? A gente está sempre conversando, mas sem muita oportunidade para fazer essa conversa mais profunda, né? Então, é muito prazer meu aqui de estar aqui com você e falar um pouquinho sobre o mercado lácteo. Bora, vamos lá. Falando nisso, qual é a fotografia hoje em relação ao consumo de leite no Brasil, frente a outros mercados, né? Europeus, americanos, até asiáticos, eu não sei. Mas como é que está o consumo do brasileiro hoje? Vem reduzindo um pouco com o passar do tempo, não vem? A gente teve, né? Se a gente analisar a história recente do consumo de leite no Brasil, né? Vamos falar de últimos 20 anos, o Brasil teve talvez a maior elevação de consumo per capita do mundo, né? A gente passou de 120 quilos por habitante ano, né? Quando a gente fala de leite, nós estamos falando de derivados também transformados em leite, né? Então, você faz o queijo, né? Multiplica pelo quanto de leite que usa, etc. Você soma tudo e dá o chamado equivalente leite. A gente passou de 120 quilos por habitante para mais de 170, 175 quilos, isso lá em 2014, mais ou menos. Então, cada brasileiro, num espaço aí de 15 anos aproximadamente, passou a consumir 55 quilos a mais por ano de leite na forma de derivados, etc. Né? Isso teve, obviamente, como razão principal, né, um aumento da renda, né, principalmente das camadas menos favorecidas. A gente sabe que as proteínas animais têm uma sensibilidade grande à renda, né, e aquele período foi aquele período de crescimento do Brasil, enfim, de uma melhoria da distribuição de renda. E de lá para cá, de 2014 para cá, a gente entrou num período de recessão, né, de crescimento muito baixo, de renda baixa, etc. E a gente, desde então, está com o nosso consumo e a nossa produção andando de lado, às vezes cai um pouquinho, às vezes sobe um pouquinho, a gente está aí hoje abaixo de 170, né? Talvez aí os dados do ano passado não estão consolidados ainda, mas talvez alguma coisa em torno aí de 168, por aí, quilos por habitante ano. A gente está hoje também numa situação bem complicada, né? Que é o aumento dos custos, né? Os custos de produção subiram demais nos últimos anos. A inflação da produção no campo ela é acima da inflação da economia e esse aumento de custos ele encontra um ambiente de população, né, com restrição de gastos, com inflação, né, de combustíveis, de energia, alimentos em geral, etc, etc. Então a gente está numa situação particularmente desafiadora em relação ao consumo. A gente tem um consumo reprimido, né, que são pessoas que gostariam de consumir mais lácteos, mas pela questão da renda acabam consumindo menos do que deveriam. Esse é o panorama que nós temos hoje. Tá? Tem um fator conjuntural de momento, né, que é a questão da crise, da renda, etc. E um fator estrutural, né, que tem várias facetas, mas um deles é esse incremento de custos, que parte dele é estrutural, quer dizer, a gente trabalhar com custos realmente mais altos no campo, e aí a gente tem o desafio de colocar para a população produtos que vão custar mais, né? Perfeito, é bem sensível essa questão econômica mesmo, né? O consumo do leite, dos lácteos. Você vê que quando as pessoas têm um pouquinho mais de dinheiro, é na alimentação que elas vão investir, porque é o que está mais perto, né? O que está mais o acesso, o comportamento geral do consumidor, ele vai para alguma coisa mais gourmet, ele sai para comer fora, e o leite e os iogurtes, né? Os lácteos acompanham isso. Agora, fala um pouquinho para a gente sobre a Milk Point, para quem não conhece, vocês fazem parte de um grupo maior, a AgriPoint. Qual o propósito de vocês, os serviços que vocês oferecem para esse mercado?
Ah, legal, Carol. A gente começou lá no ano 2000, quando a internet estava começando, né, como negócio, ainda mais na área agro, né, que quase você não tinha gente acessando a internet, a gente nasceu digital. O Milk Point teve, desde o começo, o propósito de trazer informações sobre a cadeia láctea, né, tentando ter uma visão mais ampla da cadeia, né? A gente consegue olhar, ou procura olhar a produção, procura olhar a indústria, procura olhar o todo, né, e dar uma foto geral do que está acontecendo, né? A gente muitas vezes vê, né, que você tem, né, especialistas, às vezes que trabalham com produção, trabalham com a indústria, mas é difícil se encontrar, né, né, alguém que consiga ver um pouco do todo, né, e amarrar as pontas, né? Quer dizer, colocar todo mundo na mesma foto. A gente procura fazer isso, procura aprender para fazer isso, né? Então a gente tem hoje o Milk Point, que é um portal gratuito, né, de conteúdo, focado em notícias de mercado, notícias técnicas, análises, etc., com mais de 120 mil cadastrados, né? E isso nos permitiu também criar outros serviços. Nós temos o Milk Point Mercado, que é um serviço de inteligência de mercado para o setor, aí, principalmente indústria de laticínios, mas também tem food service, tem bancos que utilizam as informações. A gente procura falar o que está acontecendo, tem uma equipe própria que levanta dados de preços de derivados, preços de leite spot, etc., faz análise, faz projeções do que pode vir a acontecer. Hoje a gente tem cerca de 300 clientes corporativos, né, que utilizam o serviço. Tem um braço de consultoria que aí faz trabalhos mais amplos de levantamento de mercado, né, também para a área de lácteos. Tá? Nós temos também os eventos, né, que durante a pandemia migraram para o online, né, então a gente pivotou para o ambiente online, e esse ano a gente está voltando. Temos o Interleite Brasil, que é o nosso principal evento para mais de 1.000 pessoas, que procura tratar as transformações da produção, da cadeia, mais voltados para a produção mesmo, né, para o campo, e o Dairy Vision, que é o evento que trabalha a indústria, né, olha muito a questão de inovação, de estratégia, marketing, sustentabilidade, consumo, Mundo 4.0, é um evento mais para C-Level, que será feito em novembro, né, em Campinas. O Interleite será em Uberlândia em agosto. E a gente tem aí o Fórum Milk Point Mercado, que é um evento de outlook de mercado. Enfim, tem o Top 100, que é a pesquisa dos 100 maiores produtores. E tem uma plataforma de educação continuada, que é o EducaPoint, né, que hoje tem 270 cursos voltados para o agro, principalmente cadeia do leite, mas não só cadeia do leite. Então, eu diria que a gente é uma empresa de informação que procura fazer uma curadoria da informação, procura ajudar a interpretar a informação, procura sinalizar o futuro, né, do que pode vir a acontecer, ou dar elementos para que as pessoas consigam olhar esse futuro e se planejar melhor. Esse é o nosso intuito aqui na AgriPoint. Parabéns, hein? Uma série de ações aí e absolutamente necessário para quem é desse mercado ter esses dados em mãos, poder trabalhar com isso. Sucesso. Eu estou até com um copo aqui em sua homenagem, ó. Leite, com leite tudo fica melhor. E é verdade, é Copo aqui verdade. com essa homenagem. Então, Marcelo, fala um pouquinho para a gente dessa ponta da cadeia, lá do agro mesmo, quando tudo começa. Como que é a estrutura hoje no Brasil? A gente que não se envolve tanto com esse setor, muitas vezes acha que falta ainda uma evolução tecnológica, que ainda é pouco estruturado, mas eu acredito que hoje já tem fazendas muito bem conceituadas no Brasil em termos de rastreabilidade, de confiabilidade, dessas questões até formato de trabalho de cooperativa ou não. O que acontece hoje nas fazendas brasileiras? Quando a gente fala de leite no campo, né, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que é um setor super heterogêneo. Então, você tem o último censo, né, do Brasil, que foi feito em 2017, apontou cerca de 1 milhão de produtores de leite, né, até um pouco mais. Numa população de 210 milhões de pessoas, uma coisa assim, você tem 1 milhão de produtores de leite, é uma coisa enorme, né? Dos quais 600 mil comercializavam leite. Continua sendo um número muito grande. Os outros 400 mil era para uso próprio, etc, etc. De lá para cá, muita coisa está acontecendo, né? Está tendo uma transformação profunda na cadeia. Você tem um processo de incorporação de tecnologia muito significativo, tá?
Provavelmente você já tem hoje muito menos produtores do que tinha há 5 anos. Então, dados do Rio Grande do Sul, por exemplo, mostraram que nos últimos 5 anos metade dos produtores saíram da atividade e a produção não caiu. Então, está tendo um processo de concentração. Podemos, claro, não é para esse fórum, mas pode se discutir se isso é bom ou ruim, etc. Mas o fato é que a gente está passando por um processo de transformação, de aumento de escala, de incorporação de tecnologia. O leite é uma atividade das grandes atividades do agro, talvez seja a próxima ou a que está passando pela maior transformação, considerando que soja, né, pecuária de corte em algum grau, né, avicultura, milho, né, enfim, já passaram por essa transformação, né? Então, o leite, de fato, tem muito investimento sendo feito. Você tem uma situação no Brasil em que o preço que o produtor recebe, ele tem uma dependência muito grande do volume produzido por produtor. Então, você tem produtores que têm volume mais alto, eles conseguem um preço melhor no mercado, né? E isso, obviamente, estimula o investimento no setor por parte desses grandes produtores. A gente faz o ranking dos top 100, né, que são os 100 maiores. Eles estão crescendo a 2 dígitos, aí, ou praticamente 2 dígitos, há muitos anos, né? Enquanto a nossa produção está andando de lado e às vezes caindo. Então, você tem um processo de transformação, né? Agora, claro, quando você analisa o número médio geral, você ainda tem baixa produtividade, você ainda tem uma série de desafios aí, né, de escala, né? Então, você tem a questão do frete. Você vai nas fazendas buscar 100 litros de leite, 200 litros de leite, 300 litros de leite, você tem um custo logístico que acaba indo para o produto final, né? É mais fácil você, obviamente, buscar 10 mil litros, 15 mil litros, do que você buscar, né, 200 litros. Tem essa questão também da sucessão familiar, produtores de pequeno porte, né? Hoje, no passado, a gente vê pessoas falar: meu pai, meu avô criou 7 filhos produzindo 50 litros de leite, 100 litros de leite. Hoje, talvez a produção mínima para ter uma vida digna, né, seja 500 litros por dia, 300 litros por dia, no mínimo, se a pessoa for trabalhar só com isso, talvez até mais do que isso, né, 700 litros por dia. Então, tem um processo que está acontecendo no mundo inteiro, né? No mundo inteiro você vê essa transformação. Claro que, dependendo do país, o conceito de pequeno muda. Na Índia, o pequeno é um que produz 5 litros de leite por dia, né? Nos Estados Unidos, um pequeno talvez seja um que produza 3, 4 mil litros por dia, né? E aqui o pequeno é um que produz abaixo de 300 litros por dia, né? Então, um pouco esse é o panorama aí da transformação. Quer dizer, é interessante porque a produção não está mudando, mas se você pegar uma lupa e olhar dentro dela, não é a mesma estrutura de produção que tinha há 10 anos atrás. Ela está tendo uma transformação bastante grande. E isso me faz pensar nessa questão também de sustentabilidade, né? Que eu acho que daria um outro podcast para a gente falar disso. Sem dúvida. Mas a história da sustentabilidade está sempre ligada a esse trabalho, quando envolve, né, a criação de animais e tudo mais. Como é que você vê o futuro disso? Você acredita que essa migração, como você está comentando aí, de ter menos produtores, de um certo ponto, é negativo porque a gente não está mais privilegiando essa parte da sustentabilidade, talvez social, de você ter mais pessoas trabalhando, né, com renda para esse mercado, mas, por outro, você consegue implantar processos mais sustentáveis quando você está em grandes produtores do tipo esse top 100 que você falou. Já existe um olhar bem voltado para essa cálculo de carbono, e como que você vê o futuro mesmo, essa movimentação para essa onda do sustentável, enfim, conta. Esse é um assunto bem interessante, é um assunto, se a gente pegar hoje a cadeia do leite no mundo, principalmente dos países, né, mais desenvolvidos, né, nós estamos falando de Europa, América do Norte, Oceania, a sustentabilidade é a pauta número 1, né? Porque ela, na verdade, é o que vai determinar o acesso a mercado, né, no futuro. Na prática, é isso. Então, hoje, você tem muita pesquisa, muita gente dedicada a isso, né, levantando números. É uma coisa relativamente recente, nós estamos falando aí, né, de uma coisa de 15, 20 anos, em que isso começou, de fato, a entrar, né, nas discussões, e mais recentemente agora. No Brasil também já tem gente trabalhando, já tem laticínio olhando pagamento de leite com base em serviços ambientais, né? Você tem uma Embrapa pesquisando. Então, eu acho que é uma pauta muito interessante. Agora, sustentabilidade, né? Quando a gente fala de ESGs, como você falou, tem a questão social, a questão
econômica, enfim, a questão de governança, a questão ambiental, né? O leite é uma atividade que ela é intensiva em mão de obra, né? Então, ela vai continuar sendo, em algum grau, intensiva em mão de obra, ela vai empregar bastante gente, né? Mas talvez a gente não precise empregar, né, tanta gente, né, se a economia vai oferecer oportunidades diferentes, oportunidades melhores para uma parte dessas pessoas, né? Então, a Índia, por exemplo, tem 78 milhões de produtores de leite, tá? Então, é uma situação de subsistência, mas será que isso é bom, né? Será que é a melhor combinação possível, né? Então, eu não sou muito dogmático assim, em falar, né, a gente precisa ter 5 milhões de pessoas empregadas no leite, o leite vai ser produzido em todos os municípios. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que ter, né, clusters de produção, principalmente aqueles locais onde você tem maior quantidade de serviços disponíveis, onde você tem um cluster de produção, você melhora, né, o todo, né, você vai ter mais mão de obra qualificada, você vai ter mais gente comprando leite, você vai ter mais mão de obra treinada, né, você vai ter serviços disponíveis de melhor qualidade, né? E tudo bem, né? Quer dizer, podemos discutir a questão social de pessoas saindo da atividade, sucessão familiar, mas aquela história, se o filho do produtor não quer ficar na atividade porque ele tem uma atividade melhor, que ele acha que é mais rentável, mais interessante, etc., é um direito dele. O problema é a sucessão né, o problema de sucessão por falta de opção, né? A pessoa não tem outra opção de trabalho decente e acaba saindo da atividade porque não consegue também manter aquele negócio rentável, né? Então, eu acho que assim, essa discussão da sustentabilidade, eu sou muito otimista, né? Eu acho que o próprio aumento de produtividade que a gente está tendo, ele leva a um aumento da eficiência da pegada de carbono, por exemplo, né? Porque você consegue emitir menos gás de efeito estufa por litro produzido. Eu acho que tem muita tecnologia que vai vir, né, para reduzir isso ainda mais, né? Eu acho que tem essa questão da integração do leite com outras atividades. Você já vê produtores hoje com biogás que, enfim, gera energia, com o uso do esterco que utiliza na agricultura. Então, tem um monte de coisas aí, agricultura regenerativa. Então, eu sou bastante otimista, né? Eu acho que é importante que o setor dê essa resposta, né? Eu acho que um pouco dessa mudança, né, eu sei que a gente vai entrar um pouco nessa discussão dos produtos, né, alternativos e, né, o plant-based, e fermentação, etc., né? E se bate muito nessa questão da pegada ambiental. Eu acho que o setor ele agora está começando a dar as respostas, né? De que é uma atividade que ela pode ser sustentável, né? Ela tem uma narrativa interessante para contar, ela é importante no tecido social de várias regiões, né? De uso, né? De ocupação do solo, né? Ocupação do campo, de movimentação da economia local, né? Então, eu acho que ela tem que dar as suas respostas, né? Ela tem que trabalhar isso. Não é uma questão técnica, né? A questão técnica de produção a gente está indo bem, né? No sentido de ter a tecnologia, mas eu acho que tem uma questão de narrativa, né? De consolidar a narrativa e tem, obviamente, uma questão de pesquisa, de dados, etc., ligados à sustentabilidade que a gente precisa desenvolver mundialmente e também aqui no Brasil. E uma coisa que você falou logo no começo, que eu acho que é o que vai fazer diferença para tudo isso acelerar, é o investimento, né? A compra mesmo. As pessoas, os investidores, os mercados vão estar abertos para produtos que realmente se comprovarem sustentáveis, né? Então, quando a nossa regra do jogo virar sustentabilidade, as coisas vão acelerar ainda mais, né? Acho que a gente está muito perto disso acontecer. Pegando o seu gancho já, vamos adiantar essa pergunta sobre o plant-based, então, que está realmente bem ligado à sustentabilidade. Como é que você vê esse cenário, esse mercado, até olhando para outros países que já têm, né, uma aceleração maior? Se a gente olhar para os Estados Unidos, que consome leite para caramba, mas hoje parece que tem 17% das bebidas, né, que podem ser leite, substituto de leite, já entrando como leite vegetal. Você acredita que isso vai sim chegar numa porcentagem significativa de impacto para a questão láctea no Brasil, para esse mercado, de tipo 30%, 40% do consumo que poderia ser de leite vai migrar para um leite vegetal? Como é que vocês do setor enxergam isso num futuro próximo? Bom, é muito difícil, é perigoso você fazer uma análise dessa
num cenário em que tem tanta mudança, né? Então eu estaria sendo leviano de falar, vai chegar em tanto ou não vai chegar em tanto. Eu tento olhar o que está acontecendo e me cercar com dados, né? De fato, se a gente pegar os Estados Unidos, que é um mercado grande, um mercado mais maduro, né, as bebidas vegetais, elas representam uma parcela importante em valor, né? Quer dizer, aí passando dos 15%, mas em volume é um valor mais baixo, né? 7%, 8%, alguma coisa nesse sentido. Então, elas estão precificadas a um valor mais alto do que o leite, né? No Dairy Vision do ano passado, a gente trouxe uma apresentação muito legal, que o palestrante falou, olha, a categoria que mais cresceu nos Estados Unidos no ano passado foi o leite de vaca sem lactose, né? Mais do que as bebidas vegetais, né? Mais do que a categoria bebidas vegetais. Então, eu acho que tem muita fumaça às vezes, né? Tem também outros que falam que boa parte dessas empresas nunca deram dinheiro, enfim, eu acho que tem, né, de fato, se as empresas conseguirem simular as características do leite, conseguirem ter uma narrativa interessante, conseguirem ter um custo viável, eu acho que é possível crescer, né? Eu não apostaria, não falaria em porcentagem, né? Acho que não é por aí. Mas eu acho que o leite ele tem uma característica única, né? Você começa a ver também laticínios, né, que foram para a plant-based, começarem a olhar e falar, pera um pouquinho, como é que a gente comunica, né, a riqueza nutricional do leite de vaca, a concentração, né, de nutrientes, a qualidade proteica, né? Então, são conceitos que são, às vezes, difíceis de comunicar ao produtor, né, ao consumidor, mas que o setor precisa fazer. Eu acho que o setor lácteo ele tem hoje um problema de narrativa. Ele está perdendo a narrativa, né? Ele está perdendo a narrativa porque ele não se posiciona, né? Quer dizer, ele se posiciona de forma muito tímida, né? Então tem uma questão de narrativa. Se a gente olhar, por exemplo, essas bebidas de fermentação, né? Que aí acho que pode ser, né? Se você pegar uma bebida que vai pegar células né? Quer dizer, células lá de leveduras, etc., e produzir algo que é igual ao leite, entre aspas, colocar igual entre aspas, né? Com a mesma característica nutricional, aí você tem, né, talvez um question mark aí, né, se as pessoas vão de fato entrar nisso, né? Aí você tem aquela outra questão, o mundo está muito louco, né? Porque você tem uma busca pelo natural, né? Né, o de origem, o produto, né? Então você tem o artesanal crescendo, e de repente você vem com um produto de laboratório que não tem nada mais, né? Nada mais não natural do que isso, né? Outro dia eu vi uma sobre abelha, né? Sobre mel, né? Então o mel de laboratório que você pega o néctar e não sei o quê. Pô, mas espera aí, né? Isso é natural até que ponto, né? Então ainda está para ser provado se as pessoas vão quem é o público que vai para esse lado, né? E acho que vai para esse lado se realmente a conversa ambiental, o setor não conseguir responder à altura, né? A conversa ambiental, o diálogo ambiental e o diálogo de bem-estar animal, são coisas importantes, aí pode ser que tenha uma pegada. Se não, eu acho difícil. Ou se realmente as tecnologias se baratearem tanto, que aí a população de mais baixa renda, o food service, etc., vai usar esses ingredientes. Então, eu sou aquele observador, né? Eu não sou dogmático, a gente está no setor lácteo, mas eu sempre trouxe, né, nos nossos eventos a visão do outro lado, né? Eu digo que eu seria um desserviço para o setor se eu não apresentar o outro lado também, né? Porque o outro lado ele vai existir de qualquer forma e você tem que se posicionar, você tem que conhecer para poder se posicionar, né? E a postura de uma pessoa, de um empresário que está nesse mercado, deveria ser sempre estar olhando mais atentamente para isso, porque se ele tiver que fazer alguma movimentação, é melhor que ele mesmo quebre o mercado dele, né? Se um dia acontecer essa disrupção absurda, em vez de ele produzir numa fazenda leite, ele vai produzir num laboratório, né? Então, realmente, essa coisa da tendência do futuro é bem o que você falou, question mark, eu acho que é bem isso. Mas vale muito a pena, né? Todo o setor está próximo a isso. Deixa eu te fazer outra pergunta, senão a gente passa o tempo aqui, ó, num piscar de olhos, né? Uma conversa muito boa. Anos 90, anos 2000, a gente viveu aí alguns escândalos, né? Frente ao leite, algumas marcas foram brutalmente atingidas por conta de aditivos dentro desse leite. Me lembro muito bem da ureia, não lembro de outros, né? Acho que amônia, algumas coisas assim. Eu acho que isso passou mesmo, né? A indústria conseguiu se provar
confiável, novamente, as pessoas voltaram a consumir, você falou no começo os números, né, o crescimento dos números na década agora recente, de 2010, 2015. Como que é isso hoje? Tanto em memória de consumidores, você acha que isso ainda respinga um pouco, como em processos mesmo. Hoje existe uma fiscalização maior. O que mudou? O que a indústria leiteira aprendeu de lá para cá? Sem dúvida, né? A gente teve, né, as novas identidades do leite, né? O regulamento de identidade do leite, né? A fiscalização é maior hoje. Hoje também a indústria, né, no geral, né, ela está muito mais sensível a esse tipo de coisa, né? O efeito, né, negativo de um problema desse é enorme, né? É enorme. Você pode quebrar uma empresa, né? Você pode, de fato, quebrar uma empresa. As empresas... A gente está com um processo de concentração também na indústria, né? Então ainda tem muita indústria, mas você começa a ter um grupo de indústrias que são mais dominantes, né? Obviamente essas empresas têm que ter uma governança muito melhor, tem que olhar a sua cadeia de fornecimento, né? Quem está envolvido, o frete, o produtor, etc. Então acho que a gente está num processo realmente de mudança nesse quesito, né? Eu acho que é muito ruim se você tiver, obviamente, escândalos como esse, né, aqueles do passado, né, principalmente se você não conseguir separar o joio do trigo, né? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que você tem uma empresa que cometa algum problema ou que tem alguma falha no seu sistema, né, em qualquer área isso pode acontecer, mas você mostrar que não é um problema sistêmico, né, e é um problema isolado. Eu acho que esse que é o ponto, né? Se você conseguir separar isso, né, o dano obviamente é menor, mas é claro que no ambiente super competitivo, que o consumidor hoje tem, né, uma quantidade grande de produtos à disposição, e não só, né, plant-based, mas você tem, né, chá, sucos, água, você está competindo por tudo, na verdade, né, pelo bolso do consumidor. Outro dia eu vi uma matéria, né, que da indústria de alimentos, falando que o bolso do consumidor nunca foi tão disputado como hoje, né? Então você não pode se dar o luxo de ter esse tipo de coisa. Então ainda bem que a gente hoje tem uma realidade diferente, né, daqueles casos isolados que aconteceram lá atrás. Acho que não respinga na mente do consumidor, né? Mas é óbvio que se a gente analisar, né, a situação de custos hoje, né, custos mais altos, a gente tem que partir para agregação de valor, né, por posicionar produtos num valor mais alto, né, de inovação, etc. Obviamente, esse tipo de coisa não cabe nesse ambiente, né? Você falando agora de posicionar, né, de um valor mais alto, uma parte mais de gourmetização, né, de mostrar diferenciais, trazer inovação. Isso me faz lembrar de duas questões. Aí eu vou colocar aqui para você duas perguntas em uma. Primeiro, se o consumidor ainda entende aquela nomenclatura de leite A, B e C, se isso é algo muito praticado ainda pela indústria ou são processos internos, né? Porque quando a gente olha leite em geral, embalagem cartonada, que acredito que seja o grande mercado hoje brasileiro, a nomenclatura é leite desnatado, integral e semi-desnatado, né? Ninguém mais fala de leite A, B, C. Como que está isso? Isso está indo o leite A mesmo para um patamar mais gourmet? E também leite A2, como é que está esse movimento no Brasil e quais outros movimentos você vê de diferenciação de leite? O que foi o sem lactose, né, alguns anos atrás, e esse boom tão grande, você acha que vai acontecer com leite A2? Tem mais alguma onda de tendência nesse sentido para vir com o leite? Hoje a gente tem, né, como é que funciona isso, né, as letrinhas do leite, né, o abecedário do leite, né? Você tem o leite A, que é um leite pasteurizado e embalado na própria fazenda, né? Geralmente são fazendas grandes, fazendas, né, é um nicho de mercado, né? Então, de fato, restrito aí à população de mais alta renda, né? Geralmente é um produto pasteurizado, vida útil bem mais, vida de prateleira bem mais alta, né? Enfim, 2, 3 semanas, enfim. E você tem o leite pasteurizado, né? Quer dizer, o leite que vai para a indústria, né? Você não tem mais o leite B e C, né? Essa nomenclatura era muito ligada à origem, né? Como é que era processado o leite, a condição da ordenha, né? Pé direito da instalação e etc, etc, né? E também, né, as características, né, microbiológicas, etc. Hoje você não tem mais essa questão da origem, você tem sim
claro, os parâmetros microbiológicos, né, de nutricionais, etc, etc, que tem que atender a legislação, né, a IN 7.6, né, e esse leite vai para a indústria, né, e aí o grosso desse leite, de fato, que é processado na forma de leite, ele vai para a embalagem cartonada, né, leite UHT, e você tem alguma coisa de leite pasteurizado em saquinho, em garrafa, em cartonado também, né, que aí precisa de geladeira, né. Agora, o que a gente vê também, né, hoje o principal destino, né, do nosso leite é queijo, né, e a tendência, né, se a gente olhar o aumento da renda em algum momento para frente, é que em todos os países aconteceu isso, né, você tem, né, o leite atinge um patamar, leite fluido, e aí você começa a ter um aumento do consumo de outros derivados, né, que são mais sensíveis à renda. Então, obviamente, os queijos, iogurtes, são os produtos que tendem a crescer, né, consumo per capita, e aí você tem uma possibilidade muito grande de trabalhar conveniência, experiência, né? Então, assim, o leite, né, quando a gente fala leite, é uma plataforma muito interessante para a inovação, né? Aí a gente tem uma questão também de facilitar essa inovação em termos de tributação, né, de melhorar esse ambiente de negócios, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente trabalhar, né? A gente vai precisar olhar bem isso, né? De como que a gente pode facilitar essa inovação, mas sem dúvida, leite é uma plataforma muito interessante. Você vê o caso do iogurte grego, por exemplo, nos Estados Unidos, que a categoria foi reinventada, né, a partir de uma empresa, né, que era a Chobani, e que depois todo mundo começou a fazer, né? Então, você imagina uma categoria que é lácteo, iogurte e tal, de repente, há pouco tempo atrás, 2 décadas que seja, a categoria é reinventada, né? Então, eu acho que a gente tem um futuro bem interessante se a gente trabalhar, né, inovação, né, inovação não é só produto, né, inovação de canal de distribuição, inovação de conveniência, inovação de experiência, enfim, tem um monte de coisa que pode ser trabalhado a partir da plataforma leite, né, e derivados. Você falou, deixa eu só confirmar esse dado se ele é real. Hoje o consumo de leite, então, enquanto ingrediente, em volume, ele é maior do que o consumo de leite fluido pelos consumidores. É isso, né? Do que sai da fazenda, ele é muito mais transformado em algum outro laticínio, um outro produto, do que a bebida mesmo. Exatamente. Ele é transformado principalmente em queijo, né? Que é, enfim, volume basicamente aí 40% do nosso volume, né, vai para queijo. Aí você tem leite em pó, né, que também é um ingrediente, né, que é utilizado, né, obviamente no food service, enfim, mesmo para reidratação, né. E aí você tem o leite fluido, e aí os outros produtos utilizam menos leite, né, iogurte, enfim, etc. Né? Então o leite fluido ele já não é o principal produto, né. E ele está também sofrendo uma transformação. Oi? Imaginava que queijo seria uns 20% só desse mercado, mas não, é muito mais significativo. Não, é mais. Marcelo, do A2, como é que você vê o A2? Olha, o A2 é um movimento que tem crescido, né, aqui no Brasil, ainda é um produto de nicho, né? A gente vê fazendas investindo no A2, a gente vê laticínios de porte menor, a gente não vê muita movimentação em grandes laticínios, né? Então ainda é um produto de nicho. Você conseguir comunicar para o consumidor, né, como é que funciona, né, enfim, né, acho até que vale você explicar rapidamente aí o que é o leite A2, para quem não sabe. O leite A2 ele tem uma caseína que é uma caseína que tem menos problemas de digestão para algumas pessoas que têm um problema de digestão da caseína, né, A1, né, e a caseína A2, ela tem menos problemas não tem os problemas de digestão que algumas pessoas têm na digestão da caseína A1, né? Então esse é vamos dizer assim, o objetivo do A2. Há quem diga que em alguns casos também pessoas que têm algum distúrbio digestivo com o leite, ele ajuda também, né? Enfim. Então é algo que né, muitas empresas estão investindo na genética do leite A2, né? Com touros A2, enfim, animais A2, genotipados, etc. Eu acho assim, em não tendo uma contraindicação, né? Não tendo perda de desempenho do animal, enfim, não tem nenhum problema, vamos dizer assim,
nenhum trade-off, né, a tendência é que o rebanho vá sendo transformado em A2, né, ao longo do tempo. Tá? Então, acho que... Mas ainda é nicho, né? Ainda é um produto super de nicho. Enfim, você como talvez o orgânico, né, o leite A, etc. São produtos ainda bastante de nicho para uma população específica. Ainda há que se provar, né, a extensão disso, até que ponto que isso vai se tornar, vamos dizer assim, mainstream, né? Sim, sim. Pode ser que cresça como cresceu o leite sem lactose, eventualmente pode ser, né? Hoje, o leite A2 está muito restrito a produtores que têm alto valor agregado, né? Então, acaba sendo um produto mais caro, mais restrito aí à população de mais alta renda. Mas eu acho que tende, sem dúvida, a crescer, né? Como alternativa de consumo. Muito bacana. Olha, nós vamos deixar todos os contatos aqui, os links da Milk Point, do evento do Dairy Vision, que o Marcelo comentou aqui para vocês, abaixo desse podcast, na descrição e na página aqui onde está esse post. Mas, se você quiser entrar em contato, Marcelo, fala aí os seus canais também, onde é que a pessoa consegue saber mais desse mercado, poder seguir vocês, receber as e-mails, que são ótimas também. Legal. O nosso site é o Milk Point, né? www.milkpoint.com.br. Acho que é o primeira forma de entrar em contato. Ali você vai encontrar as informações, como se cadastrar, ter acesso, né, a conhecer o Milk Point Mercado, ver o que a gente tem de evento. Vai ser um prazer aí receber todos vocês para a gente acompanhar essa cadeia, né, super dinâmica, complexa, longa e que movimenta mais de 100 bilhões de reais por ano no Brasil, né? Cadeia bastante grande e que está em transformação. Muito legal tá acompanhando isso. Bacana. Muito obrigada aqui pelo papo e a gente se vê na próxima, pessoal. Pega esse podcast e envia aí para todo mundo da tua indústria, do teu setor que precisa saber mais como funciona esse mercado. Um abraço. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer. Obrigado, Carol. Eu que agradeço.